Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, o segundo vídeo de hoje, tá? Que nós vamos falar agora sobre o Malafaia, sobre o pastor Silas Malafaia, que, enfim, vomitou um monte de asneiras, assim como o Bolsonaro, né, na passeata de domingo em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, e fizeram o que fazem sempre, né? Enfim, esbravejam bobagens, relembram coisas que já estão aí mais do que superadas, ofendem aí o Lula e ofendem o Alexandre de Moraes. O Malafaia atacou o Alexandre de Moraes trocentas vezes, enfim, e inclusive está aí, já tem uma discussão também aí na imprensa de que ele pode ser inclusive denunciado aí por isso, porque já passou de todos os limites, tá, em relação aos ataques dele ao STF e tudo mais, tá? Então vamos fazer aqui, vamos falar um pouquinho sobre o discurso dele e fazer alguns comentários aqui, refletir alguns detalhes e também alguns absurdos, né, de um sujeito desse que é um fundamentalista, querer falar em defesa da democracia, da liberdade de expressão, enfim. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, a gente tenta conversar a respeito desse absurdo asqueroso que eu sigo vivendo aqui já tem muito tempo, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos começar a falar aqui da fala do Malafaia. Ele começa dizendo: eu vou mostrar fatos e leis e tudo mais. E ele, de fato, citou várias vezes ali a Constituição, etc e tal, mas na maioria esmagadora das vezes, tudo descontextualizado, aquela coisa, né, muito superficial e em grande medida também fora de qualquer conexão com o que está acontecendo no país, porque é um sujeito, o Malafaia, ele é outra figura também que cabe nessa classificação dos retardatários de direita, né? Tem vários vídeos aí do Malafaia elogiando o Lula, né, entrando em conexão com o Lula quando ele foi para o governo, quando ele, né, naquele período longo lá do PT. Ontem eu vi um vídeo dele falando da Guiné-Abissal, chamando a Guiné-Bissau de Guiné-Abissal. Quer dizer, é um sujeito assim, muito limitado, mas tem uma verborragia, tem uma segurança naquilo que fala. Então, quer dizer, isso aí acaba transformando uma bobagem gigantesca numa coisa ali importante, com aparência de importância, né? Então o Malafaia é uma figura que ele está nesse contexto aí dos retardatários de direita. O que são os retardatários de direita, né, na minha concepção? É gente que nunca pensou, nunca parou para refletir ou para estudar política e descobriu que política existe nos últimos 10 anos aí, porque, né, com essa ascensão do Bolsonaro, que essa figura que é essa bizarrice aí de ficar vomitando ódio contra a esquerda, etc e tal, sem nenhuma argumentação plausível, razoável, inteligente, lida ou estudada, mas que estão ali querendo participar do processo. Isso querer participar do processo não é ruim. Agora, como eles são retardatários e não têm a menor noção do que eles estão dizendo, sai uma bobagem atrás da outra, uma besteira atrás da outra, ignorância e muitas vezes ali, né, difamação. Eles ficam o tempo todo chamando o Lula de ladrão, etc. Quando isso já está mais do que discutido, aí, provado e comprovado, e o Lula tem mais é que tirar dinheiro dessa gente, certo? Para eles aprenderem a não ficar aí, enfim, vomitando ódio contra ele depois de tantas injustiças que o cara já sofreu, e etc e tal. E para além disso, o Malafaia está nessa cruzada, né, que é um termo inclusive apropriado para uma figura como ele, contra o Alexandre de Moraes, o STF, e tratando o Bolsonaro como uma espécie de enviado de Deus para salvar o Brasil, que é essa asneira, que é essa bobagem patética, que é dessa galera que é retardatária. Então, assim, a gente tem que discutir isso, tem que ponderar esses detalhes, e, enfim, tanto para chamar a atenção da galera que está aí assistindo, né, a essa guinada meio esquisita que a gente está vivendo no Brasil nos últimos 10 anos, mas, enfim, levantar essas questões aqui para que os argumentos que eles estão utilizando, né, o próprio Malafaia, o Bolsonaro e os outros bolsomínios, sejam, né, dialetizados e, enfim, contraditos o tempo todo, porque é uma farsa atrás da outra, né? Eu falei aqui ontem do discurso do Bolsonaro, mentiu trocentas vezes, é uma coisa assim inacreditável, e é importante a gente estar aqui fazendo a dialética disso no debate público e tudo mais, tá? Então, pessoal, vamos lá, né? Então ele começa falando que vai mostrar fatos e leis, e aí fala
que na verdade aquilo que está todo mundo chamando aí de tentativa de golpe era uma GLO, né, 142, depois falou do artigo 136, 139, que seria essa tal da garantia da lei e da ordem. O STF já fez aí algumas alterações ali naquele texto constitucional para poder acabar com essa contradição, acabar com esse negócio aí de que o Exército, as Forças Armadas são poder moderador. Isso tem que ser banido para que as Forças Armadas fiquem, né, enfim, bonitinhas no seu espaço ali, de proteger as fronteiras externas, e que o país não fique à mercê desses golpistas e de plantão, inclusive os golpistas milicos que acabam se infiltrando na política partidária, como é o caso do Bolsonaro, para manter o caráter golpista da época da ditadura, do golpe de 64, no Congresso, etc. e tal, né? Então isso é importante fazer essas movimentações aí. Porque, detalhe aqui importante também conectado com essa defesa aqui do Malafaia, dá para perceber que esse tipo de gente, tipo Bolsonaro, Malafaia, são projetinhos de ditadores estúpidos, né, mas com uma certa espertezinha ali, uma malandragenzinha retórica muito sutil de observar, que é justamente o seguinte: eles ficam o tempo todo tentando achar a conexão do golpismo deles com a lei, com a Constituição, com o artigo tal, de não sei o que lá. E o Malafaia fez esse papel, né, nessa passeata de ficar o tempo todo falando de lei, ali, de artigos, né, artigo 1, artigo 2. Para quê? Para poder tentar achar uma justificativa institucional para o caráter radicalmente golpista e farsante deles, né? Então, enfim. E aí fala que minuta de golpe é a maior fake news da história do Brasil, que na verdade tem a reunião, o general Heleno talvez ali a figura que mais delata isso, né? Ele diz abertamente: a gente tem que ver quem a gente vai deixar de fora aí, porque na hora do vamos ver ali, vai ter que romper com a instituição tal, quer dizer, era golpe, era uma reunião para armar o golpe, né? E, bom, e aí ele diz que a imprensa está repetindo essa expressão, que isso é um equívoco e tudo mais. Bom, né, a defesa patética do Malafaia ali, que está nesse barato aí de tentar achar um laço jurídico, um laço constitucional para, enfim, para essa farsa que foi o Bolsonaro e tudo mais, tá? E aí diz, o Lula, olha só o que ele cita como, né, como um porém, né, para poder tentar minimizar o que o Bolsonaro fez. O Lula foi impedido de ser presidente? Não. Os ministros do STF foram impedidos? Também não. Os deputados e senadores foram impedidos? Também não, quer dizer, né? Como se, primeiro que se o Bolsonaro conseguisse dar golpe, ele não ia mexer no Congresso, talvez só ali nos políticos de esquerda, que são minoria, 20%, 25%. Então ele não ia ter nenhum tipo de conflito com o Arthur Lira, com nenhuma daquelas figuras bizarras ali que compõem uma maioria do Congresso, né? E que a esquerda, quando ganha, tem que ficar compondo com essa gente. Porque o eleitor, aqueles 30 milhões de pessoas aqui, que eu já fiz aqui o vídeo, falando do nosso próximo passo civilizatório e tudo mais, ainda não entenderam que você colocar o Lula como presidente e o Arthur Lira como deputado, você está colocando um chantagista para poder atrapalhar o Lula, né? Simples assim. Enfim, então quer dizer, o Lula... E aí tem um outro detalhe, ainda nesse argumento aqui, né? O Lula não foi impedido, por quê? Porque o Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores, não teve eco, né, dos embaixadores. Fez uma reunião com a cúpula do Exército e tudo mais, também não teve eco. Foi lá fora para tentar ajuda, também não teve. Então, quer dizer, ele não conseguiu o golpe porque ele não teve apoio, porque ele tentou, ele fez as reuniões necessárias, mas o grande capital e o Biden e, enfim, o Exército, aqui o comandante do Exército já deu entrevista dizendo que deu voz de prisão. Ele falou: se você tentar o golpe, eu te dou voz de prisão. Então, quer dizer, o Malafaia é um alienado ou um canalha ali que está mentindo, não sabe, né? Sabe da história, mas está ali vendendo uma versão diferente, tá? Então, tudo isso mostra que o Lula não foi impedido de ser eleito, de governar, né? de assumir, né, o posto de presidente, porque instâncias importantes do país não apoiaram a sanha golpista do Bolsonaro, senão não teria eleição para o Lula, né?
A Dilma é uma prova disso. A Dilma foi retirada sem crime de responsabilidade. Por quê? Porque tinha ali uma atmosfera naquele momento golpista que eu ia falar sistema aqui, mas toda a hegemonia ali, né, da lógica dominante se conectou do capital, do grande capital, da mídia, do Eduardo Cunha, o Romero Jucá, todos eles se conectaram e vai ter o golpe, ela vai sair e acabou, né? Com o Bolsonaro não teve isso. Então, né, não é por o Lula não foi impedido porque a sistemática, lógica, né, dominante no Brasil não apoiou a sanha golpista do Bolsonaro. E com os ministros do STF a mesmíssima coisa, né? Porque se o Bolsonaro conseguisse dar o golpe, a primeira coisa que ele ia fazer, está dito lá na minuta, ou na reunião, que era prender o Alexandre de Moraes, né? Então, enfim. E aí ele diz, por que o Estado Democrático de Direito está em perigo no Brasil? Né? Ele vai tentar responder essa pergunta ali, que na verdade é uma invenção da cabeça deles, né? Está em perigo por causa deles. Né? Por isso que eu digo aqui, falei no vídeo anterior aqui de hoje, né, que eles são a farsa da direita brasileira, eles são a carta roubada, eles são o tema do traidor e do herói, eles são o idiota está nu, porque eles ficam o tempo todo dizendo por que o Estado Democrático de Direito está em perigo. E está em perigo por causa deles próprios. Né? O negócio assim, eles são a obra escancarada, né, desse momento do Brasil que a gente tem que estar aí o tempo todo discutindo. Tá? E aí ele vomitou várias asneiras sobre Constituição, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, corrupção do PT, um monte de coisa que já está aí, já está mais do que esclarecida, reesclarecida, discutido e rediscutido, e eles continuam com uma... Porque essa lógica deles, né, essa de ficar, relembrando, rememorando essas coisas vazias, na verdade isso aí faz parte de um certo projeto deles de manter isso na cabeça daquela minoria ali. Tinham 35 mil pessoas, né, em Copacabana. Não é pouca gente, mas também não é muita, não é nada de surpreendente, né? Agora, tem uma galera que, como não estuda, não se informa, não aprofunda essas questões, tem muita gente que ainda acha que é uma injustiça o Lula ter saído da prisão, que é uma injustiça porque o PT é corrupto. Essa parcela não entendeu nada ainda do que está acontecendo no Brasil nos últimos anos, né? E o Bolsonaro, o Malafaia, essa galerinha jogam com isso, para poder manter aceso na cabeça dessa gente essa alienação aí e essa farsa, tá? E aí depois ele diz, né, a partir de março de 2019, Alexandre de Moraes instaura o crime de opinião, que é justamente limitar as fake news, né? E aí ele diz, Oswaldo Eustáquio está preso, matou, roubou, estuprou, não, crime de opinião. O Daniel Silveira está preso, matou, roubou, estuprou, não, crime de opinião. Daniel Silveira ameaçou os integrantes do STF de morte, ameaçou de morte os caras. Posou com a placa da Marielle quebrada, quer dizer... Essa gente é um câncer, é um bando de bandido, e eles estão ali, tipo, né? E para ele, olha só, matar, roubar, estuprar é crime, o resto não é crime, né? Pode fazer o que quiser, ameaçar de morte, dane-se, né? Alan dos Santos está foragido porque matou, roubou, estuprou, não, crime de opinião. Quer dizer, tudo que não é matar, roubar, estuprar é crime de opinião. Quer dizer, no caso do Daniel Silveira aqui é o melhor exemplo para demonstrar a bizarrice da visão do Malafaia, né? Porque, quer dizer, então que ameaçar o integrante do STF de morte é crime, é opinião. Só na cabeça de débil mental do Malafaia, né? Porque, né, convenhamos. Bom, e aí ele fala que a PL das fake news para ele é a PL da censura, porque eles têm compromisso com o elogio da mentira, né? Tá aqui de novo aqui, ó, né? Já mostrei para vocês aqui o romance da Patrícia Mello, mostro de novo, tá? O compromisso estou fazendo uma paródia aqui com o romance dela, é brilhante e tal, longe de comparar com o bolsonarismo, é só o título, tá? Mas enfim, o bolsonarismo é um elogio da mentira, eles estão o tempo todo fazendo fake news, né? E tudo mais, tá? E aí ele diz, nenhuma nação democrática do mundo existe censura para a liberdade de opinião, né?
Quem é o Malafaia para falar disso? O Malafaia já fez vídeos. Vou citar aqui para vocês um vídeo aqui, tá? Ele já pediu dinheiro para desempregado, tá? E outro, ele tem uma fala dele que ele diz assim, né? Não se meta com pastor corrupto, quem calunia pastor e fala mal da igreja não pode ser crente. Vou dar um conselho para você, fica longe de participar de divisão, calúnia e difamação de pastor. Fica longe disso. Quer arrumar problema para a tua vida? Entra nisso. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? O ungido do Senhor é o problema do Senhor. O ungido do Senhor não é problema teu. Agora olha só, hein? Olha o que ele diz. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso. Quer dizer, quem é esse sujeito para falar em censura, país democrático, país desenvolvido? Isso é um retardado. Né? Isso é um retardado. E ele finaliza, cai fora, vai embora, só não arruma problema. E aí ele finaliza ainda dizendo o seguinte, ó, aprenda isso, eu já vi gente morrer por causa disso. Meu irmão, não toma atitude contra pastor, não entra nessa furada, eu já vi gente morrer por causa disso. Quer dizer, e aí se perguntar isso para ele, ele vai dizer que ele está falando de Deus, que Deus castigou, blá, 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 mas é uma conversa fiada, né? Então quem é esse sujeito para falar em democracia e defesa do Estado Democrático de Direito? Né? Um negócio assim inacreditável. E aí ele finaliza dizendo, há 2 anos eu te chamo de ditador da toga, Alexandre de Moraes. Quem é você para dizer que um brasileiro pode, o que o brasileiro pode ou não falar? E aí ele fica falando de crime de opinião, difamação. Quer dizer, na verdade, quem é você para dizer o que o brasileiro pode ou não falar? O Alexandre de Moraes é um juiz. E alguém tem que dizer ao Malafaia, já que ele gosta de pesquisar a Constituição e tudo mais, para ele pesquisar o código, né, o Código Civil, o Código Penal, etc. e tal, porque tem vários crimes ali que tem várias tipificações penais, enfim, criminais, que são ligadas a opiniões que não podem ser ditas em público. Então, portanto, difamação, calúnia, injúria, falso testemunho, uma série de coisas que você não pode dizer em público. Liberdade de opinião não é... Você não pode dizer o que você quiser, né? Você não pode... E muitas vezes nem a verdade você pode dizer, porque isso aí pode ser um constrangimento para alguém. Eu sei o que é isso que eu estou passando isso agora. Gente aí tornando público questões privadas minhas, de maneira criminosa, eu não consigo me livrar disso. Estou no inferno aqui por conta dessa falta de ponderação com o texto jurídico, com a cautela necessária para viver em sociedade, que é isso que essa gente não tem. Tá? Então o Malafaia, quando ele diz que quem é o Alexandre de Moraes para dizer o que você pode ou não dizer, alguém tem que dizer para ele lá, ó, meu querido, você não pode dizer qualquer coisa. Se na tua igreja tu diz lá para as pessoas que as pessoas, né, enfim, não tem que se meter com pastor ladrão, tu vai para o congresso, tu vai para a televisão, tu vai para um espaço que é diferente ali, tu já não pode dizer isso. Na televisão ele até diz, né? Tu não pode dizer isso em qualquer lugar, né? Tu pode dizer no chiqueiro da tua igreja lá. Agora, tu não pode ficar falando isso em qualquer lugar. Porque o Estado Democrático de Direito não você pode falar o que você quiser. Né? Tem que pensar nisso aí também. E essa reflexão não vai vir do Malafaia, mas é importante ponderar isso porque é um cara que tem 4 milhões de seguidores, está aí conectado com o Bolsonaro e etc e tal. Tá? Então, pessoal, e aí ele diz ainda, né, que o Alexandre de Moraes é uma ameaça à democracia, vê o tempo aqui, que o Alexandre de Moraes é uma ameaça à democracia, que ele rasgou a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, e aí ele cita os golpistas dos acampamentos, né, da frente dos exércitos. Pô, os caras não estavam quebrando nada, foram levados como gado, não estavam quebrando nada, os caras destruíram, né, o Congresso Nacional, o STF, o Palácio do Planalto, e enfim, né, e aí e nesse aspecto aqui da prisão dos bolsominions no dia 8 de janeiro, vale também ponderar uma coisa que eu falei no vídeo anterior, quer dizer, que esse evento é uma novidade muito interessante na história do Brasil, que são pessoas de direita, né, punidas por uma atuação política criminosa, coisa que a gente raríssimas vezes vê, né? As pessoas que foram presas de direita na última década e tal no Brasil foram porque estavam em conexão com o PT. Então, Sérgio Cabral, e aí vai preso. Agora, se for de direita e não tiver conexão com a esquerda, com o governo de esquerda, dificilmente vai preso. Né? Tá aí a privataria tucana do Fernando Henrique para mostrar,
enfim, uma série de outras coisas aí que a gente poderia falar, do Aécio Neves, outras figuras aí, que são toda hora, porque o Brasil é isso aí, essa coisa que não é, como diria o Tom Jobim, não é para principiantes, tá? Bom, então essa novidade a gente também tem que ponderar como algo interessante, uma novidade interessante aí no Brasil. E aí ele finaliza dizendo que o Alexandre de Moraes está jogando o STF na nota do lixo, moralidade, e que os comandantes militares com serviços prestados à nação sendo tratados como delinquentes com a Polícia Federal na porta deles. Comandante militar golpista é delinquente, tem que ser tratado como tal, para aprender que o Brasil tem que sair dessa lógica aí de ficar refém ou vivendo sob o risco de golpes militares causados por militares de direita, que são, na verdade, né, no final das contas ali, muito mais traidores do que, enfim, pessoas para defender a pátria, tá? Então isso aí também é importante ponderar. E para finalizar, vale comentar um detalhezinho rápido aqui em relação a essa passeata, né, de Copacabana, porque eu moro aqui no Rio de Janeiro. Então Copacabana, para quem não sabe, né, Copacabana é muito conhecida, mas para quem não sabe, Copacabana é famosa por ser um lugar muito eclético, né? Um lugar com uma variedade muito grande de pessoas que vão desde os conservadores, aquela galera, né, que é idosa e que mora ali e tudo mais, com, enfim, várias figuras diferentes. E tem os travestis, tem a galera da droga, tem os surfistas, tem, né, quer dizer, então é um local que tem uma variedade muito grande de pessoas. E é muito curioso, é um ponto aí para a gente refletir, eventualmente no futuro eu posso até fazer alguma questão aí sobre isso, algum vídeo e tal. Por que justamente em Copacabana é um reduto de bolsominions, né? Isso é algo para a gente pensar, né? Por que um lugar que é tão eclético é ao mesmo tempo tão bizarramente conservador e violento, defensor de violência, defensor de um sujeito como Bolsonaro, com esse histórico aí bizarro, né? É uma dúvida, né, que eu estava aqui preparando o roteiro desse vídeo aqui, fiquei pensando nisso, mas não cheguei a nenhuma conclusão, ainda não fiz nenhuma reflexão mais ampla aqui, mas é uma questão que eu levanto aqui também para poder, eventualmente, fazer alguma coisa a respeito aí no futuro, tá? Então, enfim, porque isso pode, inclusive, dizer alguma coisa sobre o Brasil também, né? Porque isso tem uma coisa meio, eu não sei se a palavra é a melhor possível, mas uma coisa meio ciclotímica, ou, né, essa coisa de os opostos estão ali, né? Quer dizer, essa coisa muito liberada e ao mesmo tempo muito conservadora, né? Que é um certo traço da direita brasileira. A direita brasileira é liberal e defende ditadura ao mesmo tempo, é uma coisa estranha, muito esquisita, que talvez esteja refletida ali em Copacabana, tá? E aí ele fala também, chama o Rodrigo Pacheco de frouxo, covarde, omisso. Quer dizer, muita gente está dizendo aí já que o Malafaia vai sofrer algum tipo de processo, algum tipo de, né, de medida jurídica, porque ele está aí, enfim, né, está afrontando o STF, está afrontando o Senado, está afrontando um monte de gente lá, e isso vai acabar respingando nele ali, tá? E aí, para finalizar, né, ele faz aquele papel do complexo de poodle da direita brasileira e cita o Elon Musk, ele chama de Elon Musk, né? O Elon Mosca, né? Enfim, e aí ele cita o editorial da Folha, que critica a censura do Alexandre de Moraes e tudo mais, né? Então, enfim, esses editoriais dos grandes jornais também muitas vezes não jogam tanto para a democracia também, né? Já falamos disso aqui também em outros vídeos, tá? O Estadão, por exemplo, fez um editorial recentemente pedindo para parar com essa coisa de condenar os bolsonaristas, aquilo ali já passou, etc e tal. Quer dizer, passou, destruiu o Congresso Nacional, mas para eles isso aí não pode, porque parte dessa galera que faz os editoriais e faz tem esse olhar aí maroto, sabe que esse é um evento muito significativo para apontar as contradições da direita. Então, parte dessa galera deve estar querendo botar isso para baixo do pano, para baixo do tapete, né, o mais rápido possível. Porque isso e a gente tem que manter isso no debate, porque isso é a evidência de uma grande farsa, de um grande aspecto da farsa da direita brasileira, nos dois sentidos, né, como eu ponderei aqui no vídeo passado, tá?
Então, enfim, e aí ele finalizou pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, né, ele faz isso toda hora, e a última intervenção dele ali é colocando o Bolsonaro como salvador da pátria, aquela coisa messiânica e patética. Bolsonaro, você é o cara, e uma musiquinha de teclado assim tosca, como se, né, para poder sublinhar uma coisa meio, né, enfim, uma mistura de épico com brega, um negócio estranho ali, mas enfim, né, é o Bolsonaro, né? E aí o Bolsonaro, você é o cara que Deus levantou nesse templo da nação. Não tenha medo dos seus inimigos, vai chegar a hora de Deus te honrar, e etc e tal. Então, enfim, essa coisa patética ali, meio messiânica. Então tudo isso reflete aí esse caráter bizarro, né, do Malafaia, que é, na verdade, a mesma bizarrice do Bolsonaro, né? A diferença é que um ali é um crente mais ligado à igreja e o Bolsonaro é um crente milico, vamos dizer assim, um milico crente, né? Então, assim, são essas bizarrices aí, tá? E vamos ver aí se o Malafaia vai responder por isso ou não, vai, enfim, né, por esses ataques violentos aí ao STF e tudo mais, ao próprio Rodrigo Pacheco também. E vamos acompanhando aqui, tentando refletir da melhor maneira possível aqui nos vídeos. Enquanto não destruírem, eu vou fazendo aqui, tá bom? Grande abraço aí, pessoal. A gente se fala no próximo vídeo. Tamo junto. Fui.